Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Bem-vindos à nossa casa, né, Bruna? Hoje nós estamos aqui com a Bruna. O que você vai nos trazer, Bruna? Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 5 do livro Os Mensageiros, ouvindo instruções. Nossa, hein? Tudo que a gente precisa sempre, não é? Com certeza. Então hoje, o nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Difícil, né? Sim. Jesus já avisava a gente, né, Bruna, para ter cuidado, né, com tudo isso que está à nossa volta, com as coisas que a gente ouve um pouquinho, não é? Para saber identificar, Isso. separar o joio do trigo. Isso mesmo. Ô, Akira, podemos começar? Não, acho que mais um minutinho. Deixa o pessoal Mais um minutinho. Então o pessoal já está entrando, né? Daqui a pouco dá 8 horas, a gente começa aqui. pergunta se o som tá bom. E aí, pessoal, ó, que vai começar a gravar, tá? Tá. O som tá bom? A imagem, É. imagem, som, né? Já estão com as perguntas prontas para a Bruna. Aí, Bruna? Já podem ir gravando. Porque muitas instruções hoje para nós aqui, né, Sim, Bruna, também. sim. Muitas instruções, muitas constatações sobre a situação do Isso planeta mesmo. e a situação mesmo. humana. Muito bom. Então, hoje nós vamos aprender bastante, né? Para colocar em prática algumas coisas. Sim. A gente sabe que é difícil, né? Mas tem que tentar. Sim. É o nosso caminho, né? É. A evolução. Um pouquinho de cada vez. Fazendo a nossa parte para poder receber o auxílio que a gente vai ver aqui. Que eles se preparam tanto do lado de lá, né? Nossa, nem fala. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos à nossa casa. Hoje estamos aqui com a Bruna, Boa noite, pessoal. que vai nos trazer os mensageiros. Qual capítulo, Bruna? Capítulo 5, ouvindo instruções. Muito legal, né? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. O nosso tema de hoje estão nos itens 6 e 7. E na mediunidade, nós vamos continuar estudando no livro dos médiuns, no capítulo 10. E hoje nós já vamos adiantar um pouquinho, vamos falar sobre a natureza das comunicações. E depois nós vamos passar para os mensageiros, que a Bruna vai nos trazer o capítulo 5. Isso. Ouvindo instruções. Ouvindo instruções. Então vamos lá? Então vamos acalmando o nosso coração neste momento. E nos unindo uns aos outros, neste grande elo de amor, sentindo-nos já abraçados pelos amigos daqui da Terra que estão conosco neste momento, pelos mentores deste nosso estudo, pelos mentores da casa, e que esse abraço iluminado possa se estender a todos os nossos lares, para que juntos, neste momento, possamos ir até Jesus e rogar-lhe, Senhor, que se conosco nestes instantes, que ilumine, inspirando a Bruna para nos trazer as informações da noite, que dosifique os nossos corações nos entendimentos que serão trazidos, e que assim te pedimos licença para ir até a Mãe Santíssima e a ela rogar que envolva todos nós no seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, para iniciar o nosso estudo da noite, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, onde Lucas nos traz as palavras do Mestre, e ele diz o seguinte: conhece-se a árvore pelos seus frutos, porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má árvore que dá bons frutos. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. E no item 6, João nos traz a seguinte recomendação: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhe o último golpe. Não soliciteis milagres, nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não o produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava de domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar estes fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam,
tornar aceitáveis as suas ideias, que são frequentemente bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como algum dos antigos profetas, como Cristo, Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. Mas São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Então, a semana passada, nós vimos sobre terminamos de ver sobre aquelas 3 classificações que Kardec nos fazia sobre os espíritos imperfeitos, os bons e os puros. E nós vimos que estes fenômenos, estes seres, eles nada provam por si mesmos, mas que a sua parte moral é que vai identificar em que classe aqueles espíritos que estão. Então, sempre lembrando que os espíritos são as almas dos homens desencarnados. Então, da mesma forma que nós nos comportamos aqui na Terra, quando desencarnamos, levamos as virtudes e os defeitos que a gente tem. Então, nós vimos na escala espírita que ela é infinita, ela está dividida em 3, mas ela tem, e cada um das suas classes menores, das suas ordens, tem características enormes, uma se confunde com a outra, até que o espírito vai evoluindo e conseguindo mudar na sua própria escala e chegando na próxima ordem. Então, nós vimos que eles são classificados pela inteligência e moralidade, pela elevação ou pela inferioridade das suas ideias. E tudo isso em função do saber que eles têm, ou da sua ignorância, dos seus vícios ou das suas virtudes. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a natureza das comunicações. Então, como nós vimos no Evangelho, são pelas características dessas comunicações que nós vamos identificar de que classe, de que ordem de espíritos elas estão vindo. Então, Kardec aqui, ele apresenta em 4 categorias essas características: as grosseiras, as frívolas, as sérias e as instrutivas. Então, nas comunicações grosseiras, ele diz o seguinte, que elas são dos espíritos que ainda conservam as impurezas da matéria. Eles usam expressões que ferem o decoro, aquele tipo de palavreado que a gente já não gosta muito de ouvir, né? E que provém sempre de uma baixa classe de espíritos, são realmente de espíritos inferiores, que ainda ignorantes, muito ignorantes ainda, que não conseguem ainda se imaginar num patamar melhor, não sabe como fazer para sair disso. E que esse palavreado
igual ao palavreado dos homens também, que falam destas formas. E aí, quando ele fala como a gente se sente, ou quem está analisando essas comunicações, ele fala que repugnam a sensibilidade de tão triviais e obscenas que são, e grosseiras, insolentes, que são as expressões que são usadas por eles. E eles falam que elas são arrogantes e malévolas. E aqui nós temos os exemplos, muitas vezes, quando nos bares que as pessoas estão bebendo, né, é um tipo de palavreado que se a gente entrar, a gente vai ouvir, não vai gostar. Ou então são aquelas músicas também que trazem esse palavreado mais obsceno. Ou então também, muitas vezes, no trato pessoal, a gente consegue identificar nos seres encarnados que tipo de moralidade ele tem. Então, da mesma forma, nós vamos conseguir identificar nas comunicações qual é a moralidade daquele espírito que está se comunicando, para ver se enquadram nessas que são chamadas de grosseiras. Depois ele fala das frívolas. As frívolas são daqueles espíritos levianos, zombeteiros, que não se preocupam com nada, são maliciosas, são fúteis, ferem o senso de justiça da gente. Então, que esses seres, eles aproveitam todas as ocasiões para eles infiltrarem ideias. Então, se a gente está conversando com pessoas que fazem esse tipo de brincadeira, de zombaria, muitas vezes maliciosas, brincando, né? São espíritos dos homens que fazem isso e que se identificam com esses espíritos e eles chegam perto. Então, muitas vezes nas suas comunicações, nós só acessamos aqueles que estão em sintonia conosco. Então, acessaremos esse tipo de espírito. Então, essa classe ainda, eles não se preocupam com a verdade. E muitas vezes, eles até misturam nas brincadeiras algumas verdades com algumas mentiras, com brincadeiras insolentes. E aí depois ele nos fala das comunicações sérias, que são aquelas que tratam de assuntos graves, mas de maneira ponderada. Nunca com muito estardalhaço, sempre de maneira séria, conclusiva. E ele diz que essas mensagens excluem toda frivolidade, toda grosseria, e elas sempre têm uma finalidade útil. E muitas vezes, né, a maioria das vezes dessas comunicações, elas são de espíritos já mais elevados, porque eles vêm trazer as coisas para muitas pessoas. Mas isso não quer dizer que eles sabem tudo ainda, eles ainda ignoram muitas coisas. E os espíritos, nós sabemos que, independente de classe, eles podem se enganar, podem igualmente ser esclarecido de alguma forma em alguma matéria e na outra não. Então, aqui vem a recomendação dos espíritos superiores, que toda vez que tivermos uma comunicação, principalmente nessas aqui, que começam como sérias, né, com algum conhecimento maior, ele fala que nós temos que submeter ao controle da razão e da lógica severa. Aquelas mais frívolas, aquelas antes que falamos, é mais fácil identificar, né, como são esses espíritos. Agora, nesse outro tipo, já se tem que prestar muita atenção. Então, ele fala o seguinte, que não é fácil distinguir esse tipo de comunicação, de que ela seja realmente séria, real, ou que se estamos sendo enganados por esses espíritos. Então, ele diz que é muito necessário conhecimento, equilíbrio e discernimento para poder distinguir esses tipos de comunicações que vêm muitas vezes como uma comunicação séria e no meio dela se infiltra ideias não muito boas. E aí ele fala o seguinte, que nessa classe muitas vezes estão aqueles pseudo-sábios, né?
que aos poucos, no meio de uma comunicação mais ou menos verdadeira, eles colocam ideias falsas e usam nomes, como nós vimos no Evangelho de hoje, usam nomes de seres superiores para que a gente possa acreditar. E que são esses tipos que usam esses nomes e que impõem essas ideias, é uma vez, é duas. Então, em toda a comunicação vão trazendo algumas ideias, como se fortalecendo um pensamento. Ele diz que esses são os maiores escolhos da mediunidade, da prática da mediunidade, porque eles causam alguns enganos naqueles mais desavisados, que podem levar à obsessão e à fascinação, porque eles sabem quais são os nossos pontos fracos. Então, eles envolvem a gente, geralmente, nos pontos fracos que temos e atuam sobre eles. Aí nos traz Kardec as comunicações instrutivas, que aqui são aquelas mais sérias, que têm a finalidade de trazer um ensinamento moral, filosófico, científico, e que também aqui o conhecimento vai depender do grau de elevação daquele espírito que está se comunicando. E que os espíritos sérios, né, quando dão essas comunicações, eles as dão com a intenção de instruir. E que para que possamos ter esta ligação com eles, além de toda a parte moral do médium que ele deve se modificar, eles têm que perseverar, porque senão não se conseguem essas comunicações. E ele nos fala que os meios de comunicação são muito variados, né? Porque eles agem sobre os nossos sentidos e sobre os nossos órgãos. E aí falam para nós que são nos órgãos, nos sentidos, né? Aqui da visão, do paladar, do olfato, do tato, da audição. E que tudo isso percorre dentro de nós através de uma sintonia que, através desta percepção que nós temos, eles, pelo sistema sensorial, percorrem e vão até o órgão de ação que a gente vai ou produzir a escrita, ou a fala, ou vai ver. E aí ele fala que isso pode acontecer de dois tipos, interno ou externo. Podemos ver dentro da nossa cabeça, né, como se tivesse a imagem lá dentro, ou como se a imagem estivesse aqui fora. Então ele fala que tudo isso acontece através da sintonia de pensamentos. Então nós vamos sempre nos unir àqueles seres com quem estamos sintonizados. Então, se estamos acostumados a cantar músicas de baixos, né, expressões, nós vamos estar sintonizados com eles. Se estamos acostumados a ouvir uma música mais elevada, uma música clássica, vamos estar mais próximos desses espíritos. E Kardec faz de novo aquela recomendação, que devemos, sempre nessas análises que forem feitas, rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque ele nos fala que os espíritos bons, os espíritos superiores, eles não se afetam, eles não se importam se o que eles estiverem dizendo for verdade e a gente não aceitar. É preferível não aceitar do que a gente aceitar uma mentira e ser enganado. Então é isso. Agora é com você, Bruna. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar no estudo dos mensageiros. E como falei no início, hoje a gente vai ouvir aqui as lições do capítulo 5, que chama Ouvindo Instruções. Mas antes de entrar no capítulo 5, a gente vai recapitular um pouquinho para situar essa situação aqui que o André vai viver. No capítulo 3, o André, ele é conduzido por Tobias e chega lá no centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. E fica impressionado com a grandiosidade do lugar, com aqueles prédios enormes, majestosos edifícios, como ele diz aqui. Mas ele
recebe um alerta, né, dizendo que, olha, o centro não se limita somente àqueles prédios que ele estava vendo, que o trabalho do centro é muito maior do que aquilo que o André via. E que aquela estrutura toda, ela não se destinava apenas para a transmissão de mensagens. Ali não era uma central de correios. O trabalho lá é muito maior. É um trabalho de preparar as entidades para atuarem como cartas vivas de Jesus para socorro e auxílio, transmissão de mensagens de esperança, de consolo, instruções, avisos, e para atuarem não só no mundo espiritual, mas também como reencarnados. Então, a preparação dos espíritos para que venham atuar como cartas vivas de Jesus reencarnados. E aí, então, o André chega até o Aniceto, ele chama o Vicente, que até então era o único médico aprendiz lá, e peça para que eles fiquem juntos, até pela afinidade profissional, e orienta o Aniceto orienta o Vicente para que ele passe as instruções, né, os regulamentos do centro, e que eles se dirijam após o meio-dia para o centro de instruções. Aí no capítulo 4 é aquela conversa, o André conhecendo o Vicente, que vai ser o companheiro dele, né, o aprendiz companheiro dele nessa jornada toda. Tem aquela afinidade, aquela simpatia inicial. E o Vicente conta no capítulo 4 sobre a história dele. O André fala de tudo que ele passou, né, especialmente nos capítulos finais, né, do Nosso Lar. Conta do retorno dele para auxiliar os familiares, aquela decepção que ele teve, mas que depois ele superou e passou a enxergar os familiares, né, e atuar como ajuda como irmãos. E aí o Vicente conta da história dele, que ele também tinha o André acreditava que era até uma história semelhante com a dele, né? Foi casado, teve filhos, mas que o desencarne dele foi diferente, porque chegando lá no mundo espiritual, ele descobre que ele havia sido assassinado pela esposa e pelo irmão, que então estavam vivendo juntos na Terra, muito materialistas e tal, mas ele demonstra, com relação a eles, não demonstra rancor nem raiva. E o André até questiona ele, mas Vicente, sobre a justiça, né? Mas e a justiça? Né? Eles fizeram isso com você, você foi assassinado. E o Vicente diz a ele, né, no final do capítulo 4, olha, que tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. E recomenda que o André não fique impressionado com aquela história. E aí faz uma alusão à árvore, né? A árvore, para produzir, não reclama das folhas mortas. E, para nós, meu amigo, atualmente, o mal é um simples resultado da ignorância e nada mais. Passadas essas mensagens dos capítulos anteriores, então a gente chega lá no capítulo 5. Após ao meio-dia, então o André e o Vicente se dirigem para a instrução. Chegam até um salão grande, acolhedor, um espaço grande, e estava completo, repleto de fileiras de assistentes, homens e mulheres de idades diversas, que demonstravam, ele diz aqui que demonstravam expectativas e interesses para as instruções que eles teriam. E aí, dirigindo-se a Vicente, o Aniceto chega e esclarece que naquele dia eles iam receber as instruções de um antigo trabalhador da comunicação, que é o Telésforo. E ele pediu a presença de todos no trabalho de intercâmbio entre nós e os encarnados. Então, existiam várias turmas ali reunidas, não só a turma do instrutor Aniceto, né, mas outros instrutores com os aprendizes. E aí o Telésforo chega, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral, e se posiciona na mesa da assembleia com o Aniceto e todos os demais instrutores presentes ali. Saúda a todos
e com uma autoridade natural que ele tinha, ele inicia a sua fala cumprimentando todos que estavam lá presentes, mas ele já começa a pontuar: olha, eu estou aqui hoje, ele está lá falando, se encontram nessa assembleia os companheiros fracassados nas intenções mais nobres. Então, muitos, se não a maioria, né, muitos dos presentes ali naquela assembleia, ouvindo as instruções, eram espíritos que já haviam falhado nas suas responsabilidades. E aí ele fala das responsabilidades referentes às laboriosas tarefas lá da comunicação no plano carnal. E aí ele fala: olha, aqui nós temos muitos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação. E muitos outros colegas que estavam se preparando para a realização de provas dessas naturezas no círculo da Terra. E ele pontua, né, sobre o trabalho da comunicação. A comunicação vem desenvolvendo um grande movimento de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados. E a tarefa é enorme. Eles precisam disseminar os ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam na colônia. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Por isso a importância deles se prepararem para conseguir disseminar o ensinamento para essas pessoas que estão sofrendo aqui. E aí ele começa a falar sobre a situação do planeta Terra. O planeta Terra, ele diz, já naquela época, ele pontua que estava passando por transições essenciais da existência. Mas que os homens não estavam ligados a isso. Os homens ainda estavam muito voltados à matéria. E a mente humana estava começando a se abrir para esses contatos, né, com a espiritualidade. E que essa abertura, ela faz parte da evolução. E é preciso que eles auxiliem, é preciso e eles desejam nos auxiliar nessa tarefa, nessa evolução. Porém, eles encontram muitos obstáculos. Sendo o primeiro deles incompreensão, Vou fechar a porta. ignorância e a própria perversidade dos homens. Mas não é apenas isso. Além da questão da ignorância, eles também enfrentam obstáculos até mesmo em outras religiões. Inclusive outros caminhos espiritualistas, não apenas na região católica, como ele menciona no capítulo, ou na protestante, mas também outras correntes espiritualistas acabam sendo um obstáculo para esse trabalho deles lá. Porque acabam combatendo, né? São todos de escolas cristãs, o trabalho desenvolvido é um trabalho cristão, né? Na linha dos ensinamentos de Jesus, mas eles acabam sendo, o trabalho deles acaba sendo combatido como se eles não fossem colaboradores do mestre. E ele diz, né, muitas dessas correntes espiritualistas, né, malsinam o teor educativo que eles têm aqui, porque eles exigem aqui na Terra que o homem se torne um ser aperfeiçoado de um dia para o outro, como se fosse num golpe instantâneo, né, sem uma realização metódica de um trabalho, né, de evolução. Mas ele diz, olha, no nosso campo de conhecimento de vida, de tudo que a gente sabe, entende, a gente também não pode condenar esse desentendimento atual, principalmente nessa questão das religiões. Porque toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual
é santo em si mesmo. Então, aqui ele diz, né, que todas as religiões, elas têm o seu papel e elas são fundamentais e importantes. Embora elas estivessem criando um obstáculo para o trabalho deles, mas ele reconhece a importância delas também. Mas que eles ainda não perceberam que essa revelação ela é progressiva e ela vai evoluindo junto com o homem, a sua alma, né? As condições religiosas se elevam com a mente da criatura. Então ele fala que ele tem diante, né, dos olhos a incompreensão dos bons, que é uma prova dolorosa para aqueles trabalhadores sinceros, né? Porque afinal eles não estão fazendo uma obra para si mesmo, mas sim promovendo um movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo, né? E ele diz que muitas igrejas não compreendem que a gente não tem que espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, mas sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Então, ele diz nesse ponto que a igreja ela passa para o homem encarnado a ideia de que ele tem esse sofrimento eterno por ser um desventurado, não a responsabilidade dos próprios atos, né? Ele é responsável por isso mesmo. Então, ele que tem essas tendências negativas que acaba criando os próprios infernos pessoais. E aí a função, né? Aí o porquê dos mensageiros, da importância da atuação. E a humanidade, ele diz, continuando com relação à situação dos homens encarnados, né? Ela se aproxima dia a dia das esferas de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que os rodeiam em todos os sentidos. Mas que a grande maioria dos habitantes da Terra não se preparou para os acontecimentos evolutivos que o planeta iria passar e está passando, né? E aí o que acontece? Começam a existir muitos conflitos, né? A ciência progrediu muito e o planeta, no entanto, à medida que se suprimem os sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma, por esse despreparo da humanidade. Então, ele diz aqui, os jornais estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Porém, ele pontua com relação a todas as demais notícias, com relação às falhas morais, né? Então, os assassinos de guerra começam a apresentar perversidade muito além dos conhecidos. Fala sobre homicídios, suicídios, tragédias conjugais, impulsos revolucionários de indisciplina, inquietação sexual, moléstias desconhecidas, loucuras. Isso tudo toma conta dos lares terrestres. Ele diz que o homem tende a passar a dominar isso, né? Com a evolução, ele vai iniciar o domínio disso. Cresceu muito no conhecimento, na evolução científica, e vai também evoluir moralmente, começar a desvendar essas questões da alma, né? Porque após atender às necessidades do corpo, esse corpo vai começar a exigir, a revelar as necessidades da alma. E aí, para que ele consiga crescer e se livrar dos problemas, ele vai ter que se voltar para si mesmo, para que alcance, os homens terão de se voltar para si mesmo e olhar para o crescimento, a evolução da alma. E aí o que acontece, né?
essas graves situações criadas pelas próprias deficiências dos homens, ela também se agrava pela espontânea aproximação psíquica que essa esfera vibratória dos encarnados atinge a dos desencarnados, né? Ele diz aqui, milhões de desencarnados estão agarrados à crosta planetária, desejosos de retornar e retomar a existência que eles menosprezaram. Porque quando chegaram do lado de lá, viram que eles deveriam ter aproveitado a encarnação. Quando desencarnaram, ficam desesperados, né? Porque não consideraram os desígnios do Pai Maior, e aí se agarram à crosta. E aí os encarnados começam a se juntar mentalmente com essa vibração desses desencarnados, e aí vai criando uma situação grave, né? De problemas graves. E aí depois no final, já caminhando no final dessas instruções, ele diz assim, que a rigor, eles compreendem que o trabalho lá na comunicação, nos serviços de comunicação do mundo, deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como que eles vão agir diante de milhões de enfermos e criminosos que eles veem nas zonas visíveis, ou seja, encarnados, e nas zonas invisíveis, desencarnados, né? Como que eles vão, pelo simples culto externo, né? Ele diz, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé exclusivamente, por mera afirmação de vontade. E aí ele diz que eles não podem se circunscrever a isso, né? Concorda que é importante esses atos de fé, essa reverência ao Pai, mas mais importante que isso é o trabalho, que é a necessidade fundamental de cada espírito. Então, muito embora outros irmãos perseverem tão somente nessas especulações teológicas, como ele diz, vamos encarar, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável no trabalho, trabalhando. E aí ele diz, a humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células são de personalidades humanas, que se envolvem no desequilíbrio entre si, em um processo mundial de reajustamento e redenção. E, como ele pontua aqui, processo mundial de reajustamento e redenção, quer dizer, é um processo evolutivo, né? Apesar dessa situação grave que ele diz, olha, quando eles estão lá trabalhando, os espíritos que cooperam com eles, quando olham para a Terra, eles veem a extensão, e diz aqui, dos cipoais em que se debatem a mente humana. Então, no emaranhado denso que eles verificam aqui dos pensamentos, né? Porque os encarnados, vou falando novamente, eles estão muito mais voltados para o material, e aí teve uma evolução, né, no campo material, mas pouquíssimos voltados para a evolução moral. E aí eles acabam se associando, né? Como a gente viu aqui nas comunicações, né? Os criminosos se associam às mentes dos criminosos, os doentes se associam às mentes dos doentes. E eles precisam, então, oferecer no mundo os instrumentos adequados para que ocorra essa retificação espiritual. Para auxiliar, né? Para nos auxiliar aqui encarnados, para auxiliar os irmãos que estão encarnados. Para que eles tenham um maior entendimento do Cristo. Porque quando eles começarem a incorporar esses entendimentos, esses emaranhados da mente vão começar a se desfazer. Mas, para conseguir isso, o Ministério precisa de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e
discussões. Então, o trabalho que eles vão, os trabalhadores, né, que estão lá, não podem ficar colocando condições para fazer as coisas, não podem exigir compensações para a execução das suas atividades e não devem ficar perdendo tempo com discussões que não são proveitosas. Mas eles precisam se interessar na sublimidade do sacrifício, né? Nesse sacrifício divino, né? De renunciação com o Senhor, que ele fala, né? Tem que deixar de lado questões pessoais, essas questões, discussões, se interessar no trabalho de redenção, de renúncia, de própria renúncia, para vir aqui em auxílio dos encarnados e também dos desencarnados. E aí, ao final, ele interrompe a lição, olha para a plateia e, em voz um pouco mais alta, ele diz: quem não deseja servir, que procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Eles até encontrariam trabalhos em outros ministérios, mas aqui, porém, acima de trabalhadores, eles precisam de servidores que atentam de boa vontade. E aí, nesse instante, é feita uma pausa e o André identifica que todos os ouvintes estavam se entreolhando com um certo espanto, né? Na primeira instrução lá no Centro de Mensageiros, ao final vem essa mensagem, né? Que não desejem servir, que procurem outros gêneros de tarefa, porque lá o trabalho é árduo. Muito bom. Quantas informações, hein, Bruna? Muitas. Quanta coisa pra gente hoje, né? Sim, sim. Então vamos começar agora. Tem perguntas? Leandro, pelo Facebook. Boa noite a todos. Todos nós, quando aqui estamos encarnados, temos nosso mentor espiritual. Quando desencarnamos, nosso mentor fica ao nosso lado no mundo espiritual? Olha, Leandro, ele fica mais à distância, né? Porque o compromisso dele era nos seguir aqui na Terra, enquanto ele pudesse nos ajudar naquele planejamento que foi lá, né? Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, nós aqui na Terra tivemos o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos seguir ou não as informações, né, as intuições que eles nos deram, mas a gente vai voltar para o mundo espiritual com um cabedal de informação, de virtudes e defeitos, muitas vezes que aumentaram até aqui, que nós vamos ter que cuidar disso sozinhos, até que a gente consiga se arrepender e novos amigos, mentores familiares, e até mesmo esse, que pode ser que ele seja o mesmo em várias encarnações, possa se voltar a nós e nos ajudar novamente. Mas a missão dele é nesta encarnação, desde o planejamento até o nosso retorno para o mundo espiritual. Aí nós vamos estar por nossa própria conta. Boa noite a todos. Deise, eu tenho uma dúvida em relação ao que você falou, em relação à mensagem dos espíritos, né? Sendo um espírito do bem... é Elo que está falando, desculpa. Sendo um espírito do bem, o que ele disser é uma verdade absoluta ou é algo que a gente tem também que avaliar e ter a nossa própria opinião a partir do nosso discernimento? Olha, Lu, é muito difícil a gente saber se ele é um espírito do bem, né? Então, Kardec recomenda sempre avaliar e recomenda que a gente deve rejeitar. Ele não fala que a gente pode, ele fala que a gente deve rejeitar nem 10 coisas para não aceitar uma só mentira. Porque os espíritos superiores, eles não se incomodam se a gente
não aceitar aquilo que ele está falando. Por isso que é difícil. A gente muitas vezes pensa que é uma comunicação séria, e a hora que você começa a analisar uma palavra, uma interrogação, uma exclamação, qualquer coisa que esteja no meio dessa informação, pode nos fazer ver que não é um espírito bom ainda, que não é uma mensagem séria, que muitas vezes estão querendo nos enganar para poder nos fazer, né, de alguma obsessão, que a gente nos incutir ideias que não são muito certas. Olá, Elô de novo. Vocês falaram sobre várias religiões, que todas são sagradas, né? Cada uma do seu jeito. E eu fiquei com uma dúvida. Aqui na Terra é dividido, né? Tem as pessoas que são católicas, as que são espíritas, as que são budistas, umbandistas e por aí vai. Aqui é tudo meio dividido, apesar de que o sincretismo existe para a gente, né, ter simpatia. Não precisa ser necessariamente por uma única, né? Mas no plano espiritual, como que isso funciona, né? Os desencarnados, né? Como existe uma divisão também, de acordo com a religiosidade da pessoa, no plano espiritual? Olha, Lu, todas as religiões são boas, né? Ele nos trouxe aqui hoje, Kardec nos traz, Chico sempre nos falou que toda religião que pratica o bem e que melhora o ser humano, ela é boa. Então, no plano espiritual, nós vimos, e Kardec nos fala, e a literatura espírita também, e vimos muito estudando o livro Maria João de Deus, o Cartas de uma Morta, onde ela diz o seguinte, que também no plano espiritual tem colônias próprias. Tem colônias próprias para receberem aqueles que têm as instruções católicas, aqueles que têm as instruções evangélicas, os judeus, todos têm essa colônia. Só que os mentores, os instrutores dessas colônias recebem esses seres e quando eles vão sendo educados, vão transmitindo para eles a mesma noção única que o Cristo nos trouxe. Então, se aqui na Terra a gente enxerga diferente em cada religião os ensinamentos do Cristo, no plano espiritual, quando a gente retorna, lá aos poucos, as várias colônias onde tem estes seres, também vão conhecendo o bem maior, que são os ensinamentos do Cristo. Como ele diz aqui, né? Que eles encontram essas objeções nas religiões aqui no plano terrestre, e é como se eles esquecessem que todos estão trabalhando, colaborando para o Mestre Divino, né? Isso mesmo. Deus é um só, né? Deus Nosso Pai maior é um só, independente da religião. Então, estão todos trabalhando aqui no plano de maneira diferente, mas o fim, né, desde que voltado para o bem, é o mesmo, né? Isso mesmo. Luciara, pelo Facebook. Comente sobre as cartas vivas. É assim. Deus é um Pai tão misericordioso e bondoso que não nos deixa desamparados aqui quando a gente vem encarnar para seguir o nosso processo evolutivo. E a gente precisa de muito auxílio, né? De muito socorro, porque aqui no plano dos encarnados, nesse planeta que a gente vive, nós sabemos das limitações dos espíritos, de todos os erros, de todos os vícios morais que todos que estão aqui apresentam. E para nos auxiliar, o que ele faz? Ele nos envia, como a gente viu aqui, mensageiros, né? Espíritos que foram preparados no plano para que venham aqui nos auxiliar, nos socorrer com exemplos, exemplificando os ensinamentos de Jesus, né? Porque quando a gente está trabalhando, vendo o irmão do lado agir
como diz aqui, como carta viva, né? Agir como Jesus agiria naquela situação, eu aprendo muito mais fácil com esse exemplo. Então, aquelas pessoas que vêm para nos socorrer, para nos auxiliar, né? Porque a gente faz toda uma programação antes de vir, mas quando chega aqui a gente tem um esquecimento, e a gente viu aqui, né? Lá na instrução, a maioria dos espíritos que estavam lá foram espíritos que faliram nas suas missões, né? Muitos vêm aqui com uma programação e uma missão e não conseguem atingir. E aí, para que a gente... Jesus Deus sempre nos auxiliando, né? Porque por mais que a gente tenha o nosso livre-arbítrio, quando a gente vai começando a desviar, Ele manda as mensagens, o auxílio para que a gente volta para o caminho, não é por aí. A gente atende ou não de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas Jesus está presente com essas cartas vivas aqui que a gente viu. Por isso a importância, né? E aí o Telésforo tenta passar isso nas instruções, a importância do trabalho que tem lá, né? Porque se preparar no plano espiritual para vir aqui, para atuar como mediunidade, ele falou, como doutrinador, é muito importante, né? Porque vai auxiliar muitas pessoas, né? Vai ser a luz aqui no plano para muitas pessoas, né? Ô Bruna, nós podemos ser cartas vivas nas nossas profissões? Com certeza. Dentro dos nossos em lares? Em todo lugar, né? Em todo lugar, em todas as nossas atitudes, né? Então, e a gente vai crescendo, evoluindo, né? Aqui, né? Com o auxílio desses e com o nosso aprendizado. E a gente, quem sabe, se torna uma carta viva. Leandro, pelo Facebook. Todos nós aqui encarnados participamos do nosso plano reencarnatório? Leandro, nem todos, né? Aqueles que já conseguiram algum conhecimento, um entendimento, que já têm um trabalho efetuado aqui na Terra, como no plano espiritual, dados a eles sim participarem do planejamento. Mas aqueles ainda que ainda se encontram muito próximo da Terra, que ainda não têm um entendimento maior, não conseguem ver um pouquinho mais do que só aquela última vida que viveu, então não, ele precisa ainda de que mentores ajudem neste planejamento. O Bruna, o mentor Telésforo, ele foi muito objetivo, né, na colocação dele, né? É assim mesmo? Os mentores, eles são firmes assim com os espíritos? Fala um pouquinho disso para nós. Firmes e sinceros, né? Incisivos, né? Objetivos, diretos. Aqui no final ele fala, né? Olha, a gente não precisa de colaborador que fica cogitando condição, compensação e discussão, né? E da mesma maneira que ele demonstrou diz nessa assembleia sobre as características dos trabalhadores, eles vão aprendendo sobre isso lá e é assim que eles atuam, né? Eles não ficam com rodeios, né? Logicamente, tem tudo, como a gente viu aqui nas comunicações, né? Aquelas comunicações sérias, elas são feitas de maneira objetiva, né? Sem firulas e tal, mas é dito o que precisa ser dito, não de maneira drástica, né? Brusca, mas eles são, sim, como eles, firmes, né? Firmes. Porque não aqui tem tempo a perder, né? Não, e é até uma postura, né, que o André fala do Telésforo, né, que ele tem essa condução firme dele, né, que é uma autoridade natural, né, que ele tem, né. Ele foi super incisivo no final, mas de maneira alguma a gente vê pelo texto, ele foi rude, foi grosseiro, de maneira alguma, né. Ô, Bruna, a gente leu e ouviu você, né?
que sobre esse grande organismo coletivo. Então ele diz que essas instruções que nós recebemos e que a gente vem aqui para se melhorar, também não é só para nós, né? Não, porque e o que vai levar a gente vem nossa? aqui com um objetivo, né, pessoal, individual, né, o espírito, cada um é responsável pelos seus atos, mas a gente tem essa responsabilidade coletiva, né, na qual a gente está inserido, para que o planeta evolua, né? Isso mesmo. Então, assim, da mesma maneira que os pensamentos vão se emaranhando, né? Esses pensamentos pesados, negativos, quando você acende uma luz, né? Como a gente viu no Evangelho, né? Que é a luz do sol, ela atinge muito, né? muitos, dispersa as sombras, né? Quando você acende a luz numa mente, você vai trazendo, né, essas conexões e trazendo mais luz, e isso vai mudando a atmosfera, né, do planeta. Então, como coletividade, a gente também evolui juntos. Como a gente pode acender um pouquinho essa luz? Com os conhecimentos do Cristo, né? Trazendo para a nossa vida os ensinamentos. O Evangelho. O Evangelho, e aí assim, o estudo é extremamente importante, né? Mas principalmente, como ele diz aqui, pelo trabalho, né? Não adianta só aquelas reverências de fé, achar que de um dia para o outro eu vou melhorar, né? É um processo. Então é estudo e trabalho. Isso mesmo. Então agora, acabou? As suas considerações finais sobre esse capítulo. Eu acho que a mensagem principal, né, que o Telésforo traz aqui, né, para os mensageiros e para nós, é da importância do trabalho, dessa instrução. A gente vê que tem um trabalho muito grande lá, um trabalho espiritual muito grande para nos auxiliar, né? E que a gente também tem uma responsabilidade muito grande quando encarna, porque tem toda uma preparação do lado de lá. As pessoas que vêm com essa instrução, né, para a mediunidade, têm uma responsabilidade muito grande, porque foram muito preparados para estarem aqui agindo, e que a gente tenha que procurar sempre trabalhar, né? Deixar de lado questões pessoais, egoísticas, procurar como a gente vai alcançar, né, se dissipar dessas mentalidades perversas, com estudo e com trabalho, né? Colocando em prática os ensinamentos. Obrigada, Bruna. Então vamos agora, mais uma vez, unindo os nossos corações, buscando dentro deles muita paz, serenidade, força, fé, coragem, vibrando muito amor. E unindo os corações amigos, vamos até o Mestre Jesus e depositamos em suas mãos, Senhor, o que há de melhor em nossos corações neste momento, para que juntes ao seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos de terra por toda a sua criação, por todas as criaturas, por todos aqueles que sofrem no plano físico e no plano espiritual. Rogamos, Senhor, que as suas bênçãos possam envolver todos os governantes, para que busquem a paz, o entendimento, que trabalhem firme, que façam o melhor para o povo. Rogamos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que Ismael possa chegar em cada mente, em cada coração, inspirando-os da sua responsabilidade perante a missão que abraçaram. Rogamos que as suas luzes, Senhor,
possa chegar em todos os hospitais, em todos aqueles que trabalham cuidando das vidas, em todos os familiares, que possam chegar pelas ruas onde haja uma dor do corpo ou do espírito, que possas envolver todos os nossos queridos idosos que se encontram ainda em isolamento, sentindo a falta de um carinho, nos asilos, nos lares. Pedimos por todas as crianças, para que seu amor as envolvam nos seus lares e também nos orfanatos. Rogamos por todos, Senhor, que sofrem, por todos os adultos que estão passando por momentos que ainda não compreendem, mas que sabemos que tudo passa e que o reino de Deus somente é que ficará dentro dos nossos corações. Rogamos por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, trabalhadores, pelos nossos vizinhos. Rogamos pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E rogamos, Senhor, por nós mesmos, que só as bênçãos de luz e de paz iluminem os nossos caminhos, para que possamos aprender a servir e a amar. E assim te rogamos, Mestre, que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos.